Quando saiu o segundo episódio da série do Loki, eu fiz um vídeo aqui pro canal tentando explicar toda aquela confusão de por que o Loki era uma variante, os Vingadores não, e por que na verdade voltar no tempo poderia caber dentro da linha do fluxo temporal. E eu falei nesse vídeo que a série já tinha começado naqueles 2 episódios a pincelar algumas reflexões filosóficas bem interessantes e que na verdade acabaram se intensificando e formando o que é a série. Reflexões sobre livre-arbítrio, determinismo, ceticismo, propósitos, sentidos da vida, tudo isso a série aborda e dá um peso bem grande para isso e fica bem refletido nos personagens. No vídeo de hoje, então, a gente vai ver todas essas reflexões filosóficas e como elas estão conectadas. Vamos lá! Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre as reflexões filosóficas que estão ali embasando a série do Loki, que estão presentes em quase todos os personagens e talvez você não tenha ligado todos os pontos. Então, vamos falar aqui. Bom, no início a gente achou que a linha do tempo sagrada tinha sido de fato criado por 3 supostos seres oniscientes, é importante frisar isso, que a própria série fala, seres oniscientes então que escreveram uma linha do tempo, um fluxo temporal sagrado, que é só o que poderia acontecer, que é totalmente determinado e que não deveria abrir margem para ramificações de fato a criar outras linhas do tempo, outros universos. E, claro, eles fizeram isso com o intuito de não haver uma guerra universal e para manter a harmonia cósmica. E esse contexto já desencadeia algumas questões, inclusive até morais, sobre a própria questão de você determinar a linha do tempo significa tirar o livre-arbítrio das pessoas, porque afinal, se existem esses seres que são oniscientes e que, portanto, eles sabem de tudo, de passado, presente e futuro, até porque eles escreveram o futuro, então tudo que eu e você fazemos já está determinado. Por mais que a gente ache que a gente toma escolhas na nossa vida, na verdade, já está tudo previamente determinado e a liberdade, o livre-arbítrio, é uma ilusão. E algumas pessoas poderiam ficar um tanto chateadas com isso, incomodadas de pensarem que as suas vidas não passam de uma ilusão, e uma das pessoas que foi diretamente afetada por isso foi a Sylvie, que se tornou uma variante fugitiva durante muito tempo, simplesmente porque teve a sua realidade podada e foi impedida de viver no seu próprio mundo, na sua própria realidade, pela ação da TVA, que estava podando todas as realidades para que houvesse essa linha do tempo sagrada, coisa que a Sylvie considerava então algo ditatorial, de impedir que as pessoas tivessem as suas próprias realidades. Então aqui a gente já começa essa discussão sobre determinismo e livre-arbítrio, que inclusive, como eu falei lá no outro vídeo que eu fiz, é uma discussão filosófica relevante. A gente, por exemplo, tentar conciliar a existência de Deus, que é um ser onisciente, com o livre-arbítrio das pessoas, porque afinal, se Deus sabe de tudo, ele sabe o que vai acontecer, então você meio que não tem de fato escolhas. E não só a Sylvie fica bem incomodada com isso, mas também como o próprio Loki, o Loki que a gente conhece, porque ele afinal começou a ver que nada do que ele fez durante a vida inteira poderia dar certo, porque estava escrito, segundo a linha do tempo sagrada, pelos Guardiões do Tempo, que o Loki seria um ser que sempre nadaria e morreria na praia, que sempre perderia, que sempre teria que perecer no meio do caminho para que ele pudesse dar lugar a outros de prosperar, como a gente vê lá no caso dos Vingadores acontecendo e com o Loki vendo a própria morte dele diante do Thanos. Então o Loki, que sonhava em ser rei de Asgard, rei de Midgard, enfim, ter todo mundo aos seus pés, ele na verdade viu que estava determinado ali, pela essa linha do tempo sagrada, a nunca conquistar isso. E isso leva a gente a outra questão filosófica, que é os propósitos da nossa vida, porque afinal, se a nossa vida já está determinada, então a gente tem propósitos que foram escolhidos por outras pessoas, no caso pelos Guardiões do Tempo, para cada um de nós. Então a gente não só não tem escolha, mas a gente vai ser sempre obrigado a seguir algum determinado propósito que foi escolhido para a gente, que não necessariamente é o que a gente quer, como no caso do próprio Loki, que queria ser rei, dominar, achou que tinha nascido para isso, rei de Jotunheim, mas ele estava destinado a sempre perder. E nessa linha ainda das questões dos propósitos e do sentido da vida, os agentes ali da TVA tinham a ideia de que eles tinham sido criados pelos Guardiões do Tempo
tendo essa missão, esse propósito de vida de podar as possíveis ramificações para sempre manter a linha do tempo e, consequentemente, a harmonia cósmica. Só que a gente começa a ter um quê de ceticismo em relação a isso, que já é colocado no segundo episódio, quando a gente tem aquela conversa do Loki com o Mobius, que o Loki meio que provoca o Mobius perguntando tipo, se ele realmente acredita em toda essa história de Guardiões do Tempo, já que a princípio acho que ninguém nunca tinha nem visto eles, né? E o Mobius até pergunta, e você veio de onde? Vim dos Guardiões de Gelo. Então, tipo, é a mesma coisa. No fim das contas, são mitologias, de certa forma, que tentam explicar como eles chegaram ali e uma tentativa de dar um propósito à vida deles. Então, tem um quê de mitologia ali na história dos Guardiões do Tempo, que depois a gente veio saber que realmente foi algo construído, mas a princípio as pessoas ali da TVA se agarravam nisso porque era o que dava sentido à vida delas. Inclusive, o Mobius chega a dizer nessa conversa que é real, porque ele acredita que é real. Então a gente tem também essa questão de mitologia, buscar um sentido da vida e toda essa questão do ceticismo sobre será que realmente tudo isso faz sentido. E aí então, quando a gente descobre que os Guardiões do Tempo são uma farsa e que na verdade existe alguma outra pessoa, um outro alguém por trás e que na verdade todo mundo ali da TVA está sendo enganado, a gente vê que a Ravonna, ela continua querendo fazer com que a TVA continue funcionando, que não haja nenhum alarde, simplesmente porque ela quer acreditar que exista algum motivo para que eles estejam ali. Porque afinal, quando o Mobius descobre e aquela outra guarda lá descobrem que tudo isso é uma farsa, que eles na verdade são variantes que tinham suas vidas, eles meio que perderam o sentido de estar ali na TVA. Enquanto que a Ravonna, ela ainda quer acreditar que ela está ali por algum propósito. Então é uma reflexão sobre um certo desespero se realmente não houver um sentido deles estarem ali. Então ela precisa a todo tempo manter a TVA funcionando porque ela precisa ter algum motivo, algum propósito para estar vivendo, para estar ali. Porque provavelmente se ela perder esse sentido da vida, ela vai cair em um certo niilismo e uma certa crise existencial, vamos dizer. E aí então, quando a gente descobre a verdade, a gente descobre quem está ali por trás de tudo isso que está acontecendo, quando o Loki e a Sylvie chegam lá no castelo no último episódio, a gente ouve a história ali contada pelo cara que provavelmente vai ser o Kang, de que ele teve que criar a linha do tempo sagrada, ele teve que sacrificar o livre-arbítrio das pessoas justamente em nome dessa harmonia cósmica que a gente está dizendo, porque do contrário, as outras versões dele criariam uma guerra multiversal. E então ele acabou sacrificando o livre-arbítrio em nome dessa paz, e isso aqui também gera essa reflexão um tanto moral, né? O fato de você sacrificar a liberdade em nome da paz. Então é um ato um tanto tirânico. Esse é o discurso de muitos tiranos, né, ao longo da história, dizer que as pessoas não sabem o que é bom para elas e que elas devem abdicar da sua liberdade em nome de paz e segurança. Inclusive esse era um discurso do próprio Loki lá no início, no primeiro episódio que a gente vê. Ele dizendo que as pessoas eram enganadas pela liberdade, de que ele deveria comandar as pessoas porque a liberdade seria um fardo na vida delas. Elas não saberiam lidar com a liberdade de tomar a escolha certa, e isso seria de certa forma angustiante, por isso que o Loki deveria ser esse único ser que tem liberdade, que tem livre-arbítrio para comandar os outros e fazer a vida dos outros mais fácil. Então todo esse discurso, na verdade, é muito perto do próprio discurso do Kang. E até por isso que a gente sempre achou que o Loki ia querer tomar esse poder de quem estivesse por trás da TVA, porque a princípio era isso que ele queria lá no filme dos Vingadores. E o interessante é que o Loki vê que em toda essa explicação do Kang, que provavelmente uma guerra multiversal seria ocasionada se a gente deixasse o livre-arbítrio acontecer, eles se veem num certo impasse moral, porque eles realmente estão ali com uma certa ideologia da defesa, não só das próprias liberdades dele, porque eles foram diretamente atingidos, mas em defesa do livre-arbítrio de todo mundo. E quando eles ouvem ali a história do Kang, o Loki fica meio dividido sobre, caramba, e se realmente for pior ter o livre-arbítrio das pessoas, é um impasse. Mas a Sylvie acabou
levando para o pessoal, não considerou nada do que poderia, que provavelmente vai acontecer de muito pior, e acabou matando aquele que vai vir a se tornar o Kang. Mas então, em toda a história do Loki, a gente vê questões de determinismo que levam a reflexões sobre a falta do livre-arbítrio, que consequentemente levam as pessoas a terem propósitos que são determinados, que elas não podem escolher e que não necessariamente é o que faz feliz e o que elas querem para a vida delas. E ainda existe todo o ceticismo por trás daquilo que nos dá o sentido da vida. E um detalhe também sobre o negócio do propósito do Loki de sempre perder e ter que dar o lugar para outro prosperar, ficou bem representado ali na cena do Loki velho, que falou ali sobre o glorioso propósito dele, que é justamente acabar se sacrificando, ele não prosperando, não reinando, mas se sacrificando para os outros conseguirem avançar. O glorioso propósito. Cara, se eu esqueci de alguma outra reflexão, alguma outra coisa interessante que você tenha percebido aí na série do Loki, deixa aqui nos comentários pra mim. Eu achei a série muito, muito boa, filosofia pura, por causa de tudo isso que eu falei, e eu espero que você tenha gostado aqui do vídeo da análise. Se esse foi o caso, deixa o like. Se você não conhecia o canal, aqui a gente só faz análise sobre heróis, Marvel, DC e personagens de geral, abordando essas questões mais filosóficas. Então, se você acha essa ideia interessante, se inscreve no canal, compartilha com algum amigo se for o caso, e até a próxima.